Você sabia que você não precisa mais sofrer tanto se você perder um dente? No quarto episódio do Odonto Company Play Videocast, a gente vai mostrar como que os novos tipos de implantes dentários revolucionaram os procedimentos e trouxeram tranquilidade, conforto, durabilidade para quem precisa fazer isso. Seja bem-vindo ao nosso videocast, onde a gente aprende sobre saúde bucal. Eu sou a Adriana Perim e hoje a gente vai falar sobre implantes dentários. A gente vai trazer aqui todas as opções modernas que existem hoje, que vão muito além das dentaduras. Então, perder um dente não precisa mais ser um tabu, não precisa ser motivo de vergonha. Além disso, a gente vai entender quais são as origens desse procedimento odontológico. A gente vai ver que existem evidências que mostram que os implantes dentários estão aí desde os antigos maias. Pois é. Bom, tem muita coisa pra gente falar e pra ajudar a gente a descobrir sobre tudo isso, a gente recebe aqui hoje a curiosa profissional, Aline Lima. Seja muito bem-vinda, Aline. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje para conversar sobre esse tema. É um tema que passa, além das minhas pesquisas e das minhas curiosidades, como você disse, também pela minha história de vida, então vai ser um prazer poder trocar com você. Que ótimo! A Aline, gente, ela é advogada, pesquisadora e ela vai mostrar pra gente como os implantes dentários não são uma invenção tão moderna quanto a gente pensa. Vamos lá? Vamos lá! Por mais que possa parecer, os implantes dentários não surgiram agora. Existem vários registros que mostram que muitas civilizações usavam as suas próprias versões do procedimento. Então, Aline, queria te perguntar aqui. A odontologia, ela era muito mais dolorosa antigamente? Olha, quando eu falei para você, né, que eu sou curiosa e pesquisadora disso, porque passa por mim, porque desde criança eu tinha problemas com os dentes. E aí eu comecei a pesquisar o que era isso antes. E nas conversas com a minha mãe, com a minha família, sempre tinha aquela coisa, ai, põe uma erva, toma um chá. E em pesquisas a gente vê que desde o século XVIII, quando a gente começa a inventar a anestesia, as pessoas precisavam se virar no seu dia a dia para lidar com essa dor. Então, as pessoas usavam ervas, como muitas pessoas ainda usam hoje. Na verdade, a gente está retornando, A gente né, está retornando, exato. Então, desde chá e ervas, mas também tinha muito procedimento de retirar o dente. Então, doeu, retira o dente, né? Porque hoje a gente vê muita coisa, como você trouxe, de implante, mas naquela época até as próprias tecnologias, digamos, que eles tinham para quando perdiam um dente ou quando sentiam dores, elas eram muito rudimentares. E elas eram muito adaptadas à cultura de cada civilização. Né? Você trouxe, por exemplo, né, dos maias. Existem estudos arqueológicos que encontraram, por exemplo, crânios que tinham dentes feitos com pedras de jade. Gente, que incrível! Exato. Então, naquela época, o que eles olhavam? Quais os materiais que nós temos? Né? Já tinha um olhar de... Houve uma perda de dente, precisa ter essa reposição. E aí, desde questões como estético, até mesmo não só de saúde bucal, mas de convivência, como que você mastica, também, funcionalidade, exatamente. esse é o termo. E quando a gente olha para outras civilizações, por exemplo, as egípcias, também tiveram estudos arqueológicos que encontraram múmias, por exemplo, com dentes amarrados com fios de ouro. Gente, que coisa mais Então, você vem impressionante. desde os maias. Então, em cada canto, em cada cultura, se utilizava muito primeiro que os materiais que você tinha, né? Os elementos que você tinha. E, ao mesmo tempo, essas histórias culturais que as pessoas iam testando. Então, isso é muito interessante, né? Muito, e é uma coisa que a gente não para pensar, né? Naquela época, não tem os processos modernos que tem hoje, mas as pessoas tinham dentes, as pessoas tinham problemas nos dentes, então elas tinham que resolver de alguma maneira. E é impressionante. Aí a gente percebe também o quanto os nossos dentes são extremamente valiosos, são pedras preciosas mesmo. Exato. Eles deviam ver, né, que elemento que se assemelha que possa ser pedra de jade. Nunca pensei. Exato. E você falou uma palavra, pedras preciosas, é muito interessante, porque quando a gente olha para a história, que a gente está chamando aqui, né, da história de implantes, naquele momento as pessoas usavam muito dentaduras, né, pontes móveis e usavam diversos materiais. Então, a gente tem um exemplo de pedra de jade, mas eles foram testando tudo. Ouro, por exemplo, marfim, dentes humanos.
Então, eles montavam essas próteses, essas dentaduras com inúmeros elementos e iam testando, porque não tinha um estudo científico por trás para entender. Então, você ia percebendo o quanto que aquilo, de fato, era funcional, o quanto que contribuía para a saúde bucal, né? Porque dependendo do tipo de material que você coloca, aquilo, além de não ser funcional, também pode te prejudicar. Claro. Então, eles testaram ao longo do tempo inúmeros metais, pedras preciosas, ouro, prata. E aí eles iam entendendo se aquilo de fato fazia sentido. Imagina o processo como não devia ser artesanal, né? Exatamente. Tem até uma curiosidade que, assim, à medida em que os estudos e esses testes e essas civilizações foram entendendo o que fazia sentido e o que não fazia, e é muito importante perceber que tem muito contexto cultural envolvido. Né? Então, você tem um contexto onde tem pedras preciosas, você usava, onde não tinha pedras preciosas, você buscava, por exemplo, marfim de animal, ou até mesmo, né, dentes humanos. Mas uma curiosidade interessante é que, a partir do século XVIII, na Europa, eles começaram a entender também que a cerâmica e o ouro tinha maior adaptabilidade também ao corpo, né? Esse sistema bioenergético. Imagino que deva soltar algum resíduo, né? Exatamente. Mas é isso, como eles precisavam ir num esquema de teste e entendimento, e aí a gente começa a olhar, porque se a gente perceber até da odontologia moderna, cerâmica é um material muito usado, né, hoje para tratamentos. Então, foi um pouco ali que foi buscando essa adequação e esse entendimento que, de fato, aquilo tinha uma maior... Não é nem aceitabilidade, mas se conectava melhor com todos esses elementos do corpo humano mesmo. Que legal, Aline. Então, definitivamente, os implantes dentários não são uma invenção tão moderna assim, né? Exato. Vamos dizer que é uma evolução, né? Daquilo que a gente foi aprendendo, foi testando e foi entendendo. Ou seja, esses testes, na verdade, porque, claro, até hoje em dia, para se fazer um implante, muito teste já aconteceu. Só que esses testes vêm acontecendo desde muito tempo atrás. Exato. Ter algum tipo de implante era um sinônimo de riqueza, alguma coisa assim? Já que a gente fala, né, de... Então, quando a gente olha exatamente para a história, os elementos que eu trouxe aqui para você, ouro, pedras, já eram coisas que não eram acessíveis. Sim. Né? E aí você tem registros históricos, inclusive, que mostram que na época da escravidão, da escravidão, por exemplo, aqui nas Américas, tinham pessoas que pegavam dentes de pessoas escravizadas para fazer Quando dentaduras. você falou de usar dentes humanos, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, gente, exatamente. Não vou nem perguntar. E tinha pessoas que vendiam seus próprios dentes. Porque, de fato, quem tem acesso primeiro a ter um profissional dentista naquela época, né? Que não é como a gente vê hoje, mas eles tinham até uma profissão que eram os barbeiros que poderiam, porque já usavam alguns elementos, tinham essa habilidade com o corte, então eles faziam alguns procedimentos. Essa profissão foi evoluindo, mas ao mesmo tempo quem tinha acesso para pagar ou para ter acesso a esses materiais. Claro. Porque para montar, digamos, uma prótese, ou imagina, né, amarrar com fios de ouro, você precisava ter acesso a quem tivesse o conhecimento e também ter acesso a esses materiais. Então, e aí a gente foi longe. Mas se a gente volta mesmo, e eu te falei que eu tenho uma história com isso, desde criança que eu tive conexão com o termo implante, já não era uma coisa acessível. Já não era uma coisa que qualquer pessoa poderia pagar, poderia ter. Então, por isso que é a beleza da tecnologia, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que existem materiais e elementos que podem ser usados, que vão garantir a nossa saúde, a nossa estética, a nossa funcionalidade, mas que, de fato, vai chegar a mais pessoas. Então, acho que a história vem trazendo isso pra gente. Nossa, muito legal. A gente fala muito sobre isso aqui, sobre essa coisa de tornar o tratamento odontológico acessível para todo mundo. Todo mundo precisa cuidar da sua saúde, né? Exato. Não pode ser algo muito caro que só um grupo pequeno de pessoas vai ter acesso. E pensando nisso, nessa maneira como a coisa foi surgindo, qual é o material que você acha que se assemelha mais ao que a gente usa hoje? Eu sei que está se modernizando cada vez mais, né? Está mudando, a gente tem muito mais possibilidade. Dentro dessa progressão de estudos de materiais e de teste, por volta de 1950, um pesquisador sueco entendeu que o titânio era um material que, de fato,
possibilitava essa integração óssea, né? Então, porque tudo isso que eu fui falando para você, se você perceber, ele vem contando a história, ele vem trazendo essa tecnologia, digamos, social para chegar onde a gente está hoje, mas ainda não era uma coisa que você entrava na raiz, que você ia para a parte óssea. Ainda era uma coisa que se assemelha muito mais com... Era mais superficial Exatamente. mesmo, né? Então, a partir dessa pesquisa de 1950, foi o que abriu o caminho para o que a gente entende hoje, né? Então, toda a tecnologia que a gente usa hoje foi muito acentuada e baseada nesses estudos de 1950. Então, também não é tão distante assim, o que a gente o que a usa gente hoje. tem. Exato. E aí também nessas minhas pesquisas de entendimento sobre o tema, a gente entende que até no Brasil mesmo, o uso começa ali final da década de 80, porque você precisa de estudos, você precisa fazer testes, você precisa ir aprimorando essa técnica. Então, é uma história que vem sendo construída e quando a gente olha para o que a gente tem hoje, Nossa, acelerou, né? muito. Quando a gente para pensar, né? Eu sou leiga no assunto, não sou dentista, profissional, mas quantas raízes, né? Ramificações que o dente tá ali ligado por dentro. É tudo muito complexo. Sim. Então, eu imagino que antes, quando não se tinha esse refinamento, né, do implante, era uma coisa muito mais estética, para tapar um buraco. Sim. E agora não, agora realmente está se assemelhando cada vez mais a tipo, como a gente pode substituir esse dente de modo que toda essa estrutura dentária não sinta falta dele, tudo continue funcionando, tanto a mastigação quanto tudo, né? Interfere até na respiração, né? Super. Então é muito E complexo. quando você traz isso, eu gostaria já até de emendar, porque eu estou falando desde o começo, eu tenho uma história pessoal. A gente e quer por saber. que eu trago isso, assim? Porque quando eu era criança, eu caí e bati o meu rosto e quebrei 2 dentes. E assim, quando eu era criança mesmo, tipo, 9 anos, ou seja, eu já tava não era mais meu dente de leite. E aí foi um caos, assim, a gente correu pro dentista, a E gente quebrou, ficou... tipo, muito. Ele quebrou, tipo, como se fosse ósseo. Não foi uma quebra do dente, da resina. Entendi. Foi uma pancada Interno aqui na mesmo. região. Nossa. Então, quando a gente foi pro dentista, desesperado, não sabia se tinha quebrado o nariz ou o dente, eu criança, desesperada, a dentista propôs um reimplante. Então, eu tô te falando, eu tenho hoje 38 anos, isso foi há quase 30 anos atrás. Né? A gente fala, eu trouxe para você, que cerca lá para o final da década de 80, a gente começa estudos aqui no Brasil, tô falando de 90 e poucos. Sim, Então, é muito ela recente, foi gente. uma cirurgia, sei lá, de mais de 10 horas de reimplante do meu próprio dente. Então, é pegar tudo aquilo e, né, que você falou, leiga, e recolocar no lugar. E foi um processo de muito sofrimento, porque também era algo novo, não tinha. E, infelizmente, com o tempo, depois de alguns meses, um deles rejeitou, o meu corpo rejeitou. Né? Então, por isso que a gente fala que ainda, né? os processos de aprendizado é entender como que o corpo vai rejeitar, que tipo de material. E depois de um ano, o outro rejeitou. Então, foi Como é que funciona isso? Ele rejeitou como? muita infecção, eu comecei a ter muita infecção, né? E aí a gente acompanhava também para ver se a raiz tinha, né, tava se conectando, não sei muito bem tecnicamente dizer. E a gente foi percebendo que não. E aí imagina o tempo que eu não fiquei com um processo doloroso. Então, para mim, Nossa. escutar a palavra implante sempre foi traumático. Então, há 30 anos, Acho que pra praticamente... muita gente né? Pra muita gente Há 30 anos, esse é um tema da minha vida. Por isso que eu sou curiosa, professora, porque ele é um Que tema da legal. minha vida. E aí, logo em seguida, era super interessante, porque aí não deu certo, depois de todo o sofrimento, a gente teve que extrair os dentes. E aí, existia uma universidade de odontologia que estava estudando. Então, geralmente, eles precisam de pessoas que passam por uma situação para que os profissionais, enquanto estudam, né? pesquisem. E aí, alguém contou para minha mãe e a gente foi lá. E aí, eu passei a viver um processo, digamos, como esse objeto de estudo para um implante. Só que eu era criança. Gente. Então... Não, é impressionante, isso norteou sua vida, né, de alguma maneira. Total. Meu terapeuta que diga. Então, eu não podia fazer um implante, mesmo que de teste, enquanto os meus dentes não tivessem uma estrutura, digamos, parassem de crescer, digamos, né? Então, eu teria que fazer um acompanhamento por anos, usando o aparelho, ir acompanhando, porque eu precisava acomodar. Como eu tinha perdido o espaço do dente,
os outros dentes iam crescer ocupando este espaço. Tipo, o corpo é muito O inteligente, corpo é né? Ele vai muito dando o jeito inteligente. dele. Exatamente. Da mesma forma que ele rejeita e fala, não quero isso aqui, porque isso não faz parte, não tá no jeito natural. Então, a gente precisaria ir acompanhando e garantindo que para quando eu pudesse fazer o implante, eu tivesse espaço suficiente na boca. Só que é isso, assim, eu precisava acompanhar por anos na universidade, minha família não tinha dinheiro, de fato, para contratar um profissional que, de fato, resolvesse o meu problema, e a gente foi deixando. Então, esse foi um tema que, para mim, pela vida toda, foi um tema, além de trauma e de complexo, foi um tema que eu sempre queria entender. Tipo, por que rejeitou, o que aconteceu, e não se falava de implante. Né? Então, agora... Era muito inacessível, né? O que a gente estava falando. Por isso que eu falo, né? Olhar a história, como que as pessoas lidavam com isso. Como que essa história foi construída e como que ela cruza, caminha, me faz essa curiosa nesse tema. Gente, eu tô muito impressionada de ouvir isso. Porque realmente é muita coisa. A gente não para pensar no que envolve. Quando a gente fala... E eu abri o programa falando isso, né? Você não precisa mais sofrer tanto se você perder um dente. E, na realidade, esse sofrimento, se não tiver um amparo, se não tiver uma solução, né? Se não for resolvido rápido, olha tudo que acarreta. E eu fico pensando, principalmente, porque é muito mais vulnerável ainda, se é uma criança, se é uma adolescente, nesse processo de formação da própria identidade. Exato. Isso dialoga demais. Muito obrigada por estar contando essa história pra gente. E, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que cada vez mais é um movimento de falar sobre essas dores mais profundas mesmo. Sim. Falando sobre essas dores mais profundas, a gente vai, né, olhando para elas quase que de fora e falando assim, tá, deixa eu ver. E você vai ajudando muita gente. Sim. Tenho certeza que quem tá ouvindo e passa pela mesma coisa fala assim, tá, a gente pode olhar para isso. Por que eu vou ter vergonha? Na verdade, poxa vida, eu, pelo contrário, eu preciso pedir ajuda, eu preciso ter o amparo e o abraço das pessoas, né? O entendimento. Exato. E, assim, uma coisa que eu já escutei muito, porque eu já tive várias dentistas tentaram me convencer deste processo, né? E dentro de várias perspectivas, né? Desde a funcionalidade, porque, imagina... há 30 anos, por usar prótese, e hoje tem inúmeras, né, também tecnologias, né, de próteses, mas eu não tenho acesso ao céu da boca. Então, até a minha relação com o alimento é diferente. Sim. Porque, né, no céu da boca tem muito das nossas papilas, é onde a gente tem, então... No momento da mastigação, o alimento não chega no não céu da chega, boca. por conta da estrutura da prótese que eu uso. Então, isso tudo. Então, além da estética, além da funcionalidade, além da segurança, né? De você poder comer, poder sorrir, não precisar ter pesadelo achando que perdeu a prótese. Tem essa questão também da relação com o alimento. Então, quando eu olho para esse tema, e enquanto eu falo para você, eu me escuto também, porque é um processo de uma decisão que muda muita coisa. Claro. É muito menos sobre estética. Nossa, né? A estética tá ali, assim. Exato. Aline, vamos considerar aqui, então, que a coisa está acontecendo em tempo real. Sim. Então, a gente fica aqui na torcida muito forte para que o seu processo interno de contato com isso, né, com essa questão dos implantes, avance, para que você encontre o tratamento perfeito para você e transforme essa jornada, né? Que ela tenha um final muito feliz que você merece, diante de tudo isso que você contou pra gente. E como você transformou a coisa. E agora você é uma curiosa profissional sobre o assunto, trazendo um monte de informação. Muita sorte. A gente está muito na torcida e a gente quer você de volta quando pra você... contar a história pra contar, do pós. Exatamente. Não, muito bom. Muito obrigada por me escutar, assim. Imagina. De verdade, me senti muito à vontade trocando com você sobre isso. Uma história que é muito pessoal. Sim. E que talvez pessoas que me conhecem há muito tempo nunca chegaram neste lugar. Porque, nessa profundidade, né? Mas eu acho que é importante, tanto para o meu processo de ressignificação, mas também para outras pessoas que passam processos super difíceis. Puxa vida, e é um processo muito silencioso. Você vê, é você ali pensando, puxa vida, mas tal coisa. É só você calculando na sua cabeça, não divide com ninguém. Exato. E é por isso que eu acho que é bacana essa curiosidade de aprender mais, porque foi a partir disso que agora eu considero. Eu falo, poxa, a tecnologia está tão avançada que não é mais esse sofrimento. Pois é. Que eu vou lá, em pouco tempo, já faço o processo, faz a adaptação, tem muita coisa, tem muita ferramenta. Então, eu acho que é muito importante que a gente pesquise, seja curioso, assim, para algo que pode mudar a nossa relação com a nossa mesmo, autoestima. Né? Imagina, você é muito jovem, você tem muita coisa. Sim. Precisa, né?
entender como fazer com isso. E eu acredito que também essa dor tão grande hoje para tomar essa decisão vem de uma dor da Aline pequenininha, a minha de 9 criança, anos. A sua exato. criança traz essa dor muito grande, né? Exatamente. Que eu não faço ideia do tamanho que seja. Imagino que seja Exato. muito grande. Eu converso bastante com ela. Eu falo, a Aline adulta tá cuidando disso. Fica tranquila. A gente vai resolver. A gente vai e resolver. a gente tá com você. Exato. Tá emocionada. Bom, gente, conversando aqui com a Aline, a gente entendeu que os implantes são essenciais. A falta de dentes não é só uma questão estética, mas tá longe de ser. Isso afeta mastigação, respiração, especialmente a qualidade de vida. Então, para continuar falando sobre isso, a gente trouxe a doutora Marcela Este, que é dentista. Seja muito bem-vinda, doutora Marcela. Muito obrigada, Adriana. A doutora Marcela, ela é dentista, empresária no ramo odontológico e ela sabe tudo sobre implantes. Então, bora conversar. Vamos lá. Doutora Marcela, agora conta pra gente quais são os problemas de saúde que a falta dos dentes podem acarretar. Bom, a falta dos dentes acarreta muitas coisas na nossa saúde em geral, né? Ele atrapalha a fala, a nossa digestão, inclusive a autoestima, né? Então, isso é muito importante, a gente sempre ter esses dentes num conteúdo geral aí da nossa saúde. E por que a gente pode perder os nossos dentes, doutora? Bom, a perca dos dentes, elas podem vir de vários fatores, né? A primeira deles é a falta de cuidado. Por isso que a gente fala tanto com relação à parte da prevenção, né? Se a gente faz a prevenção todos os dias, escovando os dentes, fazendo, né, a rotina periódica com os dentistas, né? Isso faz com que a gente evite perder esses dentes. Mas pode vir também, né, por uma carga genética. Então, esse paciente, ele já pode ter uma tendência a perder esses dentes, como também pode vir por acidente. Né? Às vezes acontecer de sofrer um acidente, perder, né? As crianças, né? Normalmente elas estão correndo ali e elas caem, acabam perdendo esse dente, tá? E a maior novidade aí é que com a evolução do ser humano, muitas pessoas estão nascendo sem os dentes. Caramba. É mesmo? Sim. Sem os dentes. Não cresce? Não cresce. Não nasce os dentes? Então, isso já é diagnosticado, né, logo na infância, que a gente faz o acompanhamento, faz o raio-x panorâmico. Por isso que é importante a gente acompanhar desde pequenininho essas crianças. E aí a gente consegue diagnosticar que ele não tem. Eu, por exemplo, não vai ver no vídeo, mas eu tenho ausência de um dente. Porque o que acontece? Com a evolução, né, do ser humano, a comida ela ficou cada vez mais pastosa. Então, Sim. não há necessidade da gente ter tantos dentes. E aí acontece da gente estar tendo que repor esses dentes de outra forma. Gente, que interessante. Será que é por isso que agora é muito incentivado que as crianças comam as comidinhas sem ser papinha, né? Que mastigue Exatamente, mais. mastigue, utilize Desde coisas bebezinho, com mais, né? coisas mais duras, né? Porque hoje a gente está comendo uma alimentação muito pastosa. E isso faz com que, evolutivamente, né? É como se o corpo entendesse que não precisa, não daqueles precisa. dentes. Exatamente. E, na verdade, se a gente precisa deles, o corpo... Por exemplo, se geneticamente uma criança, um bebezinho, nasce sem esses dentes, mas aí o corpo dele começa a entender que ele precisa, isso pode mudar? Não, não pode. Já está na carga genética que ele não vai ter esse dente. Sim, então não tem o que fazer, né? Não. Nossa, muito interessante. Essa coisa de ser no tempo certo faz muita diferença, né? Eu sei que você falou sobre a prevenção, mas eu acho que nunca é demais a gente falar, né? Tem muita gente que pode não saber, assim, direitinho. O que a gente tem que fazer, os cuidados primordiais para não correr o risco de acontecer isso? No sentido, né, da perda do dente pelo motivo de não cuidar. Sim, por isso que a gente fala que a visita aos dentistas, né, são a cada 6 meses, né? Lógico, tem pacientes que, por carga genética, precisam de uma periodicidade maior, né, dentro do consultório. Mas, fazendo essas visitas, a gente conseguindo acompanhar bem o paciente, ele cuidando bem em casa, dificilmente a gente vai ter problemas aí. Sim. A escovação, o uso do fio dental, mais alguma coisa? Isso daí Seja é o importante? básico, É o básico. né? E muito importante. Hoje, ao contrário que muita gente acha, eu vou ao dentista, vou gastar muito dinheiro, né? Uma coisa absurda. Tá muito conectado, né, no inconsciente coletivo, crença, assim. né? Eu vou ao Exatamente. dentista, vai custar muito caro. Mas se a gente faz a parte de prevenção, que é o que a gente preconiza muito na Odonto Company, né? Tudo isso fica muito mais barato, porque a missão da Odonto Company é exatamente essa, né? Tornar acessível a toda a população brasileira. E nada melhor do que com a prevenção, porque a prevenção sai mais barata. Uma vez que a gente não cuida dos dentes e a gente, né, vai evoluindo por um outro problema, que é um canal, e aí depois isso, se não cuidado, evolui para a perca de um dente e a reposição dele no implante, e isso vai aumentando o valor, né? Doutora, quais são os tipos de implantes que a gente tem hoje? Qual é a diferença entre implantes e prótese, protocolo?
Perfeito. Então, assim, hoje a gente tem uma gama enorme de materiais, né? Todo mundo acha que o implante, ele é só aquele pino metálico que parece um parafuso, né? Hoje mudou bastante. Então, o mais conhecido hoje é o de titânio, que é aquele de metal que a gente vê, né? Nós temos 2 outros materiais que estão no mercado, que é o cerâmico e o zircônia. Qual a diferença dos dois, né? O cerâmico, né, ele é um material cerâmico, e o zircônia é um material cerâmico, só que mais duro, né? Então, somente essa diferença com relação à dureza do material. Hoje em dia, fala-se muito de metais tóxicos, né? Todo mundo levanta essa questão assim, ai, titânio é metal, como que vai fazer? Então, ele pode ser substituído por um zircônia também. E realmente tem essa questão? Tem. O titânio pode trazer esses malefícios. Então, na verdade, o titânio, ele é um material biocompatível, né? Muito seguro, a gente utiliza bastante ele, mas é importante também a gente trazer, né, essa novidade aí no mercado, essa diferenciação também, porque vai que o paciente, ele tem alergia, a gente nunca sabe isso. Então, a gente tem várias alternativas para poder estar reabilitando esse paciente, né? E aí, com relação à parte de tipos, né, de implantes, porque esses são materiais. Sim. Então, nós temos também os implantes especiais para carga imediata, né? Que todo mundo gosta, agora todo mundo é rápido, quer as coisas rápidas. Então, existe esse tipo de implante que a gente utiliza, que são para aqueles pacientes que são totalmente desdentados, né? E querem sair com um sorriso em menos de 24 horas de dentro do consultório. Gente. E dá pra fazer o implante? Dá. Não é prótese, não... É o implante com a prótese em cima dele, que é o que a gente chama de protocolo. Sim. Então, esse tipo de procedimento a gente consegue fazer com esses implantes em menos de 24 horas aí para o paciente sair com os dentes no mesmo dia, né? Nossa. Nós temos Depois ele teria que fazer um outro procedimento? Não, mais é feito definitivo? tudo no mesmo dia. A Tipo, gente saiu com o coloca protocolo, não precisa depois fazer um outro procedimento mais definitivo. Ele pode ficar com Não, o ele protocolo. sai já é com final. o protocolo Tô final. passada. Né? Tecnologia, né? Adoro. Todo mundo gosta disso. E eu acho muito importante falar para os pacientes, né? Com relação a isso, porque tem muita gente que acha que vai demorar, que é algo impossível, né? Eu tive um paciente que ele precisava ir para a China, porque ele é um empresário, né? E ele falou assim para mim, doutor, eu tenho uma semana aqui para a gente poder fazer isso e eu viajar. E a gente conseguiu, em menos de 24 horas, entregar para ele a parte de cima e de baixo, para ele poder ir participar desse evento lá na China. Gente. E quando acontece isso, doutora, não tem chance de, por exemplo, ele viajou e no dia seguinte ele está sentindo um desconforto, sei lá, alguma coisa deu errado, precisaria de um ajuste, as chances disso acontecer são grandes? Olha, se feito bem, né, a gente faz o acompanhamento, a gente medica o paciente, a gente não vai ter problemas, tá bom? Lógico, né, o corpo humano é algo que é uma caixinha de surpresa, né? Mas assim, a gente toma sempre todos os cuidados, tá? Para que isso seja da melhor forma para o paciente. A minha tia operou, né, semana passada. Ela fez esse procedimento de carga imediata, ela teve um episódio aí, né, que ela teve um AVC, e aí a gente fica preocupado, né? Poxa, a paciente já teve um histórico médico, como que vai ser isso? Que nada, ela já estava me ligando no dia seguinte, Má, eu posso já comer comida dura? Eu falei, não, tia, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, eu tenho todos uns cuidados, Quanto né? tempo para comer comida dura, doutora? Normalmente, a gente recomenda aí uns 15 dias para estar voltando à vida normal, né? Mais uma semana é o tempo que a gente ainda tá com alimentação líquida, pastosa, não quente, né? Para não ter risco de hemorragia aí na região. Então, tem que tomar esses cuidadinhos para a gente ter um tratamento eficaz e duradouro para o paciente. Nossa, tô ficando convencida, hein? E eu ia Acabar vai sair daqui, vai vai daqui, fazer exatamente. Eu ia pedir pra doutora Marcela falar sobre isso, porque a Aline contou pra gente que ela tá exatamente no momento agora de decidir se ela vai fazer o implante ou não. E é algo que faz parte da história dela, né? Sim. Há 30 anos aí. Então, doutora, se você tivesse que falar pra ela, se você tivesse que dar a sua sugestão, falar assim, Aline, qual é o caminho para a Aline agora, nesse momento? Tipo, qual é o próximo passo? É pesquisar quais são os tipos de prótese? É entender essa coisa da... Tá, você quer gastar quanto tempo para fazer isso? O que ela tem que fazer agora para entender qual é o próximo passo? Bom, o primeiro passo é você escolher o profissional.
né? Primeiro você tem que escolher aquela pessoa que te dá a segurança, que Acho vai que esse é o tirar principal, né? todas as suas dúvidas, porque hoje a gente tem o mestre Google, né? Então, Sim. as pessoas gostam de procurar e às vezes isso ao invés de trazer informação para o cliente, ele acaba dando medo, Sim. ansiedade, né? Então, nada melhor do que a gente realmente procurar primeiro um profissional que você se sinta confiante com ele tire todas as suas dúvidas, né? Não é que para que um paciente a gente vai usar um implante vai ser para todo mundo, então vai ser algo personalizado para você. Inclusive vai ter um tamanho especial, ele que vai escolher o melhor material para você, né? E depois vai ter o pós, né, operatório aí, que é o mais importante, na verdade, né? Que é isso que vai fazer com que a gente evite a rejeição desse implante e ele tenha sucesso aí. Obrigada, doutora. Imagina. Coração quentinho. Com certeza. Doutora, custa muito caro fazer um implante? Todo mundo acha que é caro, né? Mas assim, hoje ele se tornou algo muito acessível. Porque nós temos uma gama, né, de materiais aí, então tem a possibilidade de você fazer tranquilamente. E eu acho, na minha opinião, que o sorriso, a autoconfiança, isso não tem preço. Eu ia perguntar agora se o implante ou a prótese, eles ficam naturais mesmo? Fica realmente parecendo um dente de verdade? A gente consegue perceber alguma diferença? Olha, fica assim. Hoje a gente tem uma gama de produtos, né? De tecnologia aí, que você olha, você fala, nossa senhora, é o dente dela. Ninguém fala que Sim. não é seu. Fica tão natural, né? E a pessoa, pelo fato dela achar que isso é dela, porque ela comprou, é dela, É né? dela, exato. Então, isso faz toda a naturalidade, né? Do processo ali daquela prótese sobre o implante. A prótese vai, nesse processo aí, para fazer a prótese, vai pegar o dente da pessoa, vai, tipo... Como é que é isso? É artesanalmente mesmo que é feita essa... Isso, na verdade, primeiro a gente faz um estudo, né? Porque o sorriso é um conjunto. Então a gente vê o formato do rosto do paciente, o comprimento dele, né? Se ele já tem alguns dentes e a gente só vai repor outros, né? A gente toma todo esse cuidado para ver como que é a anatomia desse dente, a translucidez dele, todos os mínimos detalhes. A gente vai fazer a cópia dele para ficar aquele sorriso perfeito, que ninguém vai olhar e falar: "Não, não é seu dente, é sim". Cara, que legal. Que legal. É demais isso. Tá. Existe algum caso onde não é possível fazer implante? Olha, o implante, o quesito principal dele para a gente conseguir colocar é osso. Então, a única coisa que limita, né, a gente não estar conseguindo colocar o implante é a ausência de osso. Mas não é por isso que você vai ficar sem dente. A gente tem a alternativa de repor esse espaço de outra forma que não seja o implante. E doutora, precisa fazer uma manutenção do implante ou da prótese? Como é que isso é feito? De quanto tempo? Com certeza. Assim como os dentes, né? Porque eles são como seus novos dentes, a gente pede para que a cada 6 meses faça esse periódico, onde a gente olha como que tá essa peça, a gente vê se tem algum lugar que tá pegando mais do que o outro, porque se tem esse desbalanceio na prótese, se pega um dentinho mais do que o outro, isso começa a causar problemas também na articulação, né? Que todo mundo começa a reclamar, olha, tá doendo, tá estralando, então a gente toma todo esse cuidado. A gente vê a necessidade de uma limpeza profissional nessa peça, né? Não é só o escovar. Tem casos que a gente precisa remover, utilizar os nossos equipamentos ali e fazer uma boa higienização dessa peça. Quanto mais a gente faz esse acompanhamento, maior a durabilidade dele também. Sim. Doutora, para a gente fechar essa série de perguntas, como é que é o dia a dia da pessoa com implante? Tem algo diferente que a gente precisa saber? Alguma particularidade? É uma vida normal, né? Como se fosse o seu dente. Não deixa de ser seu. É. Porque você comprou. Adoro. Então é seu. Então a vida é normal. Todos os cuidados que você teria também com o seu dente, que é essa visita periódica, a higienização, os cuidados com a alimentação, né? Porque o que todo mundo pensa é assim: ah, só porque eu coloquei o implante vou comer qualquer coisa. Nem com dente a gente pode comer qualquer coisa. A gente toma esses cuidados, né? Com alimentos mais pegajosos, muito duros, né? Fibrosos. Por exemplo, um alimento muito duro, que a pessoa não poderia... que seria melhor evitar, né? Olha, é Um meio torresmo? polêmico. A gente já pensa Aqui eu no já tô torresmo, né? do torresmo. É polêmico, né? O torresmo é polêmico. Depende Se o torresmo dele, né? for um torresmo, né? Aquele só crocante, né? Esse daí Que tá delícia. liberado, né? Agora, coisa muito dura, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, até se você come errado, de alguma forma, um pão de casquinha mais dura, aquele italiano, corre o risco de fraturar tanto o dente quanto o implante. Na verdade, a coroa do implante, né? O pino em si, nós temos vários
É como se fosse uns componentes de segurança que é para não ter risco de fraturar lá embaixo na cirurgia, né? Mas tome todos esses cuidados, porque aí você vai ter o seu dentinho novo aí pro resto da sua vida. Ótimo. Desses materiais com os quais podem ser feitos o implante, o mais resistente, assim, é qual? É a cerâmica? Hoje é a cerâmica, a zircônia. Esses que você falou mesmo, né? Sim. Eles se equivalem, assim, não tem um que seja mais resistente que o outro. Não. Pra mim é assim, o bom, resistente que vai durar é esse que você cuida bem, né? Porque aí isso vai fazer com que haja, né, a durabilidade disso aí. Independente se o material for mais resistente, mas se os pacientes não têm os cuidados adequados, ele corre o risco de fratura. Claro. Algum deles é mais confortável? Não, todos Pra dar esse eles... conforto, né? Tipo, da pessoa sentir como se fosse o dente mesmo, não tem nenhum... Hoje a gente faz o dente, né, com formato, né, natural do seu. A gente acompanha o tamanho, né? Inclusive a anatomia dele, não só a parte estética, mas sim a parte funcional também. Porque às vezes na boca qualquer pedacinho vira, né, uma bolota. Então, assim, a gente toma todo esse cuidado para ser algo agradável, lisinho ali, para que o paciente ache que é como se fosse dele. Agora é a hora do nosso quadro, o público quer saber. Doutora Marcela e Aline, a gente tem agora aqui várias pessoas de várias idades com dúvidas, aflições sobre os seus implantes e próteses dentárias. Então, vamos ouvir os áudios delas para ver como é que vocês podem ajudar? Bora. Oi, eu sou o Gilson, eu tenho 40 anos. Tem como o meu corpo rejeitar um implante? Bom, corre o risco, né? Como eu havia explicado anteriormente, mas feito todos os cuidados certinho, esse acompanhamento, tanto para planejar essa cirurgia quanto pós, dificilmente aí a gente vai ter risco de não dar certo. Ó, o Gilson tá conectado comigo, né? Ele fez a pergunta, tô com você, Gilson. Também tenho medo disso, mas já agora com essa conversa já tô mais tranquila. Verdade. Me veio uma coisa agora ouvindo isso, porque eles, né, o Gilson tem 40 anos. Quanto mais velha for a pessoa, existe mais chance do corpo rejeitar? Não. Não, né? Não, porque eu tive... Minha avó fez, né, recentemente os implantes embaixo, ela fez uma protocolo. Hoje ela tá com 86 anos, então não tem uma idade, né, para que a gente possa colocar isso. Inclusive, só tem a idade inicial, né, porque, como eu expliquei, tem pacientes que já vencem os dentes. A gente tem que aguardar o amadurecimento total, né, do crescimento dessa criança, para que não tenha mais nenhum risco dela estar crescendo. E aí sim a gente pode estar colocando esses implantes. Então, só esse detalhe para quando a gente pode iniciar, mas nada com relação à idade máxima para colocação. A única coisa que a gente toma cuidado é com relação à parte médica geral deste paciente. Então, se ele tem uma diabetes, uma hipertensão, alguma limitação, isso tem que ser sanado antes da cirurgia. Lembrando que não é uma limitação da gente não estar fazendo porque ele é diabético ou hipertenso, mas ele tem que estar controlado. Ótimo. Me veio uma dúvida com relação a isso que você falou, por exemplo, se a criança, nessa questão genética, ela nasce sem os dentes, só que precisa, para recolocar, precisa ela terminar de crescer ali, né? Como é que fica? Ela fica sem os dentes até esse período? Por isso que é importante a prótese dentária, que é a alternativa, né, da gente estar colocando esse implante. Ela vai ficar com a prótese durante todo esse período, né, que a gente pode, às vezes, disfarçar num aparelho, se a pessoa precisar, né, de um aparelho ortodôntico, ou a gente colocar realmente uma prótese suspensa, que são as próteses fixas, né, que elas vão ficar ali durante todo esse período, até que ela possa colocar o implante. E isso as crianças podem usar, essas próteses? Hoje em dia, né, mudou um pouco a moda, né? Porque antigamente a moda era colocar o aparelho. Então, a gente colocava bastante sobre os aparelhos. Então, parecia algo muito natural e para elas também era algo divertido, né? De estar ali. Hoje, a gente mudou um pouquinho a moda, né? Algo mais estético e tudo mais. Então, a gente tem essas próteses suspensas, que aí ficam também muito naturais, né? Que a gente coloca, que não fica aparecendo nada, que se você olha de longe, ninguém vai falar que é uma prótese ali. E qual é a idade mínima que você fala? Você falou que não tem máximo, mas como tem que esperar esse desenvolvimento? Tem uma idade específica? Normalmente, a gente espera entre os 18 anos, né? Mas hoje, como o surto de crescimento, né? A finalização do crescimento tá muito acelerada, as meninas estão menstruando mais cedo, né? A gente faz um exame que é de punho, pra gente ver se ali já houve a calcificação total, pra ver se ali não vai ter mais nenhum surto de crescimento. Lógico, a gente sempre faz acompanhamento com o pediatra pra visitar
tá tudo certinho, pra gente poder estar fazendo isso o quanto antes. Super. Ótimo. Próximo áudio, então. Oi, eu sou a Daniela e tenho diabetes. Eu posso fazer o implante de um dente que caiu? Bem que você estava falando, né, doutora? Isso, pode sim, fique tranquila. A única coisa que a gente pede é que você vá ao seu médico, né? A gente sempre pede uma carta, né, de alta para ver se esse paciente está podendo fazer naquele momento, né? Pra gente poder fazer a cirurgia com a maior segurança e não ter risco nenhum durante essa cirurgia. Oi, eu sou Roberto de Niterói e queria saber se demora muito para a gente conseguir um implante. Não demora pra gente conseguir fazer o implante. Lógico que depende qual é o tipo que você vai fazer. Um dente unitário, ele leva um período maior, por incrível que pareça. Porque primeiro a gente precisa fazer a parte da cirurgia. Essa cirurgia, ela precisa ter aceitação, então precisa se criar osso em volta dessas espiras, que é o que a gente chama de osteointegração, para depois a gente conseguir fazer a parte, né, visual, que é a coroa do dente, que é a parte protética deste procedimento. Agora, se for por um acaso uma carga imediata, né, a carga imediata que é a protocolo, ela é indicada para pacientes que não têm dentes nenhum, né? Tá. Esse tipo de procedimento a gente consegue fazer, né, em menos de 24 horas, dependendo, óbvio, né, como que tá a saúde geral desse paciente. Então, ele pode durar um dia, como meses e anos. Tudo depende muito de como que está a aceitação, né, deste procedimento no organismo do paciente. Porque às vezes tem paciente que demora muito mais para formar esse osso em volta da espira. Então, isso vai acabar demorando um pouquinho mais o início dessa parte protética. Então, cada caso é um caso, né? Essa parte do osso, doutora, ela é mais complexa do que a própria coroa? Com certeza. É, porque a gente nem pensa, né? Sim, porque ali as pessoas acham, né? É só colocar um parafuso, vai estar tudo certo. Não. Ali em volta, né, daquele produto que a gente chama de pino, do implante, ele tem toda uma tecnologia ali que vai fazer com que libere, né, substâncias para que estimulem a criação de osso em volta daquilo. E aí toda aquela espira vai ser preenchida por esse osso, que vai fazer com que aquilo fique bem firme e não saia de jeito nenhum, né? Não tendo risco de você perder. Então, ele fica até mais firme do que um dente natural aí. Oi, me chamo Luísa, tenho 33 anos e queria saber quanto tempo de licença preciso depois de fazer um implante e se eu posso comer de tudo no pós-cirúrgico. Bom, vamos lá. A gente recomenda, né, para que fique de repouso total, uns 3 a 5 dias, no máximo uma semana. Sem tá? fazer esforço nenhum. Sim. É o dia para você ficar tranquilinha No sofá com em casa. edredom. Eu ia dizer tomando sorvete, mas não sei se é possível. É possível. A gente possível, recomenda ótimo. sempre alimentos gelados, né? Pastosos e líquidos. Por que gelado, né? Porque ali vai fazer uma vasoconstrição. Então, vai diminuir o risco da gente ter, né? Um sangramento, né? A gente também vai fazer com que aquela região cicatrize um pouquinho mais rápido. Então, é muito importante a gente tomar esses cuidados, fazer esse pós-operatório, né? Tem muita gente que pergunta com relação eu agora academia, crossfit, Sim, quero sim. voltar. Aí a gente já recomenda um espaço um pouquinho maior, né, de 15 dias, para realmente voltar à sua rotina normal, tá? De impacto, tudo. Exatamente. Mas em 3 a 5 dias, no máximo uma semana, as coisas normais do seu dia a dia, ir trabalhar, conversar, isso tranquilamente, e voltar a comer, né, a sua comidinha delícia aí do seu dia a dia. Deixa eu te perguntar, teve um momento em que eu tive um problema num dente e ele estava inchado, infeccionado, e eu precisava fazer uma viagem internacional, de um voo de muitas horas. E aí a gente não conseguia fazer o procedimento exatamente porque ele falou, se a gente faz um procedimento agora, mexe, e você voa, pode ser que tenha alguma restrição. Isso acontece também? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma viagem de trabalho, ou eu moro em outro estado ou país e venho te procurar, eu tenho que evitar também utilizar voo em seguida? Depende muito do procedimento Tá. que você vai fazer, né? Se por um acaso você tá com uma dor de canal, alguma coisa assim, isso daí tem que tomar cuidado. E também logo após cirurgia. Então, a gente sempre pede para que o paciente aguarde pelo menos umas 24 horas, 48 horas antes de estar pegando esse voo. Tá bom. Se for o caso do implante, aí é esse cuidado. No protocolo você falou até do seu paciente, né? Que no dia seguinte pegou um voo, mas aí ele era outro esperou- procedimento.
Porque, na verdade, ele fez a cirurgia, já deu um pouco mais desse tempo, né? E aí ele conseguiu estar voando. Mas a gente toma todo esse cuidado, principalmente por causa da pressão, né? Para não ter riscos aí desse paciente sentir uma dor absurda que ele não consegue ficar nesse voo. Você vê que eu já passei de tudo. Por isso que eu sou curiosa. Eu já passei de tudo, então já... Não, agora eu não posso voar. Agora eu tenho de tudo. Exatamente, tomar esse cuidado. Sim. Muito bom. Oi, meu nome é Joana, eu tenho 27 anos. Eu tenho um dente que eu tô perdendo porque a massa óssea tá indo embora. Eu consigo recuperar isso? Bom, o osso ali naquela região, a gente consegue evitar com que haja menos perca, né? Então, a gente vai fazer o nosso tratamento periodontal ali para tomar todos esses cuidados e evitar que haja uma aceleração dessa perda. Mas uma vez já iniciada ali esse processo, não tem como a gente voltar a colocar ali, a não ser que seja um caso para colocação depois do implante, onde você já não tem mais o seu dente original. Então, a gente vai abrir num ato cirúrgico, vai fazer o enxerto, vai aguardar esse enxerto dar certo, para aí sim a gente fazer o implante. E agora, para vez por todas, ali implante puramente estético. Sabe que não, a gente falou muito sobre isso. Uma vez por todas, vamos deixar isso bem claro. Bom, com certeza não é só estético, né? A devolução ali dos dentes, né, através dos implantes, é algo que mexe muito com a nossa fala, a nossa digestão e a nossa autoestima. Então, não é puramente estético. Bom, Aline que eu diga, né, cheguei, Aline? pois é, eu cheguei aqui contando pra você, né, que eu já tinha certeza que não era, porque quando você falou, tá muito intimamente ligado com o meu senso de identidade, com a minha autoestima, e é que alimentos que talvez eu não saiba o gosto, mas acho que escutando, trocando, escutando você, muito obrigado, eu saio daqui. Definitivamente não é. E eu saio com muitos outros elementos. Eu tenho certeza que quem teve a oportunidade de escutar a gente vai estar, assim como eu, mais curiosa ainda, porque existem inúmeras possibilidades. Tá animada, Eu Aline? tô, Tá se hein? sentindo animada? Tô com Eu acho cara. Alguém vai sair esperançosa. daqui já procurando Pois é. pra colocar em Minha fase de curiosidade talvez vá pra prática. Vamos ver, mas tô A muito gente feliz. fica na torcida muito forte, né, doutora Com Marcela? certeza. Ai, Muito obrigada, curiosa. A gente gente. agora tá curiosa para entender Pois como é que vai é. ser o fechamento dessa Ai, história. obrigado. Foi incrível estar com vocês. Muito obrigada, Aline. A gente que agradece sua presença aqui, você ter dividido com a gente sua história. Todo mundo tá super engajado com você na torcida muito forte. Vamos. Doutora Marcela também, por ter esclarecido tantas coisas. Uma grande aula aqui que todo mundo teve. E para você que tá ouvindo a gente, se você precisa fazer um implante ou qualquer tipo de procedimento odontológico, procura a Odonto Company mais próximo de você. A missão da Odonto Company é levar a odontologia para todo mundo, tornar isso acessível para todas as pessoas. Então entra no site, clica no QR Code aqui que está na tela e procura tanto a clínica mais próxima de você, como você pode pedir um orçamento, você vai ver que pode ser mais simples do que você imagina. Se cuidem e até o próximo episódio.